bizarra sobre animações que marcaram a nossa infância. Elas nunca foram infantis de verdade. Enquanto muita gente lembra da diversão, das cores chamativas, da estética bonitinha ou das cenas engraçadas, esses filmes estavam mostrando manipuladores, psicóticos, bruxas, criaturas demoníacas e coisa muito pior, além de assombrações e mortos inquietos. Hoje eu vou te mostrar as animações mais sombrias que muita gente tratou como um cartoon qualquer, mas que na verdade não entendia o peso bizarro que este filme estava trazendo. Histórias e traumas e perigos que apenas quando você cresce consegue entender o que tá rolando de verdade naquele filme. E eu não tô falando de filmes com piadinhas adultas e easter eggs que você só vai percebendo quando você já é adulto e é tudo muito engraçadinho, uma piadinha. Não, eu tô falando de coisa pesada de verdade. Vamos começar por uma história que, se fosse lançada hoje em live action, muita gente não teria coragem de assistir. A Casa Monstro parece só um filme divertido de Dia das Bruxas, não é? Crianças curiosas, vizinho estranho e rabugento, uma quedinha pela ruivinha do bairro, um maconheiro com a gostosa e um gordinho viciado em videogame. Qual desses aí você era? Só que por trás disso tudo existe algo muito macabro nesse filme. A casa não está mal assombrada, a casa é a própria assombração. E tudo começa quando descobrimos que aquela residência monstruosa carrega o espírito de uma mulher que morreu de forma trágica durante sua construção. Sua dor, sua raiva e sua presença se fundiram ao próprio lugar. E o resultado não foi um fantasma comum não, foi um fantasma que só chamando o Hellboy lá pra combater. A mulher já era perturbada, ela foi mantida em cativeiro por um circo de horrores por anos. Ela era tão perturbada que tentou caçar as crianças do dia do Halloween com um machado. E além de tudo, ela também morreu de uma forma extremamente caótica e grotesca, caindo lá no fundo da construção e sendo soterrada por um montão de concreto que selou ela para sempre no chão e na fundação daquela casa. E qual foi o resultado disso? Uma porta que engole os visitantes, tapete que prende como uma língua do diabo, janelas que observam como os olhos e madeiras afiadas como se fossem presas. Pensa nisso por um segundo. O lar, o símbolo de proteção, se transformando em um predador. É por isso que a Casa Monstro funciona tanto. Ela pega algo seguro e transforma em ameaça. E esse tipo de medo fica na nossa cabeça. Mas o pior de todos os medos é que isso mostra que qualquer um de nós, tendo uma morte traumática o suficiente, pode acabar virando uma casa assombrada. E esse é o grande medo que o filme traz, que qualquer um pode virar uma assombração. Mas existe uma animação ainda mais perturbadora, porque ela mexe com algo mais íntimo. Família. Coraline parece só uma aventura criativa de uma menina de cabelos azuis e capa amarela explorando uma casa velha e achando um mundo mágico cheio de criaturas bonitas, cores e mágica. Só que essa história é praticamente um pesadelo disfarçado de fantasia. Coraline encontra uma porta escondida bem pequenininha dentro de casa e do outro lado existe um lugar aparentemente perfeito e mágico. A comida é melhor, ela tem atenção constante, ela brinca com os pais, os vizinhos são birutas e mágicos e ela vive aventuras. Isso daí deixaria qualquer criança pirada e querendo participar. Só que nada ali é real. A outra mãe não ama Coraline de verdade. Ou talvez a ame de um jeito bizarro, como um predador ama devorar uma presa abatida. A outra mãe estuda suas carências e percebe o que falta na vida da menina. E usa isso como isca. Esse detalhe torna tudo pior. O monstro não ataca com força. Ele usa estratégia. A outra mãe oferece amor, conforto e perfeição em troca de uma coisa simples: costurar botões nos olhos de Coraline e aprisioná-la para sempre. Bem simples, não é? Teria coragem de deixar ela costurar botões nos seus olhos? E quando Coraline percebe a verdade, já está dentro da armadilha e mal consegue escapar das teias daquela louca. Mas agora vamos para uma história que parece romântica, e mas também é muito mais estranha do que lembram. A Noiva Cadáver é um filme bonito, lembrado por ser estiloso e até engraçado. Só que no centro da trama existe um rapaz tão desesperado com o seu casamento que ele acaba fazendo os votos de amor com um galho que na verdade era um cadáver, um esqueleto, um esqueleto, que acabou ressuscitando e aceitando casar com ele. Victor Van Dort está nervoso, preso a expectativas. Aquela era a mão de Emily, um ser gentil e sem vida. Uma noiva assassinada que aguardava há anos por justiça e por alguém que finalmente a escolhesse. E aqui está o detalhe brilhante do filme. O mundo dos vivos é frio, cinza e sem vida. Enquanto que o mundo dos mortos é brilhante, animado, é cheio de música e cores. Mesmo eles estando mortos.
Parece piada, mas a mensagem é pesada. Muitas vezes quem está vivo só existe, e quem já perdeu tudo é quem mais valoriza a vida. E é claro que o maior medo que esse filme nos traz não é o de quase sermos mortos pelo assassino de uma noiva cadáver, mas sim o medo de nunca encontrarmos uma noiva cadáver tão gatinha quanto a Emily. Mas nenhum desses filmes fala de algo tão cruel quanto o próximo. Imagina só ser rejeitado por todos, mesmo tentando ajudar. Paranorman! Paranorman parece apenas mais uma animação, um filme comum, mas na verdade é um baita de um stop motion do nível da Coraline. A princípio parece só um filme de animação falando sobre zumbis e fantasmas. E é isso mesmo, mas também é um filme que fala sobre você ter um baita de um poder que, sinceramente, se eu tivesse esse poder de falar com os fantasmas e ver os mortos, eu usaria pra ficar vivo. Mas o filme fala como é difícil pro garoto, pro adolescente Norman, conseguir lidar com isso, fazer as outras pessoas deixarem de achar o cara estranho e terem medo dele, enquanto ele tenta salvar a cidade toda de uma bruxa que foi injustiçada quando era criança e que ela era uma bruxa de verdade, mas ela mandou uma maldição pra se vingar e a maldição deu certo, porque a menina era uma bruxa de verdade. A maldição é cruel? É cruel, mas as pessoas mereciam? Mereciam, eles assassinaram apenas uma mocinha, uma menininha que apenas estava brincando com fogo. E no final é o Paranorman quem tem que cuidar de tudo, é o único que consegue ajudar e no final acabou tudo bem por causa dele e as pessoas deixaram de ser tão idiotas e acabaram aceitando. Agora me conta você quais foram os filmes que mais traumatizaram a sua infância. Alguns desses aqui estão na sua lista? Se inscreve também e ativa o sininho, seu bobo, assim você ajuda o canal a ter mais atenção. E agora eu vou me despedir, até a próxima. Tchau!